Nós queremos te render adoração, Senhor. Nós queremos exaltar o teu nome. Que privilégio temos de, com os nossos lábios, dizer e cantar sobre as tuas grandezas, sobre a tua fidelidade. Deus Todo-Poderoso, inclina os teus ouvidos para nós nessa manhã e escuta a nossa adoração. Que isso suba como incenso suave, Senhor, um perfume agradável. Nessa manhã nós queremos levantar um altar de adoração a Ti. Espírito Santo, seja honrado no nosso meio. Espírito Santo, seja honrado no nosso meio. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Só pra te adorar. Você pode erguer a sua voz e exaltar a Ele. Vamos fazer o nome dEle grande, exaltar a Ele e te dar o louvor que é devido. Vamos cantar isso mais uma vez. Só pra te adorar, erga a sua voz e diga: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Coroamos a Ti. Você pode erguer as suas mãos e cantar a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. Nos rendemos a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nós. Mais uma vez vamos cantar a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queria te convidar a estender as mãos, fechar os seus olhos e engrandecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
nós coroamos, nós exaltamos, nós bendizemos. Ele é digno de toda honra, de toda glória. O exalte com as suas palavras, o exalte com a sua oração. Aleluia. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Te exaltamos, Deus. Te bendizemos, Senhor. Entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos. Recebe o culto que prestamos hoje e revela a Tua face, manifesta a Tua glória entre nós. Queremos, Pai, receber a boa palavra que traz vida, que nos sacia, que nos alimenta. Pai, fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimenta quem está perto aí. Aleluia. Que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. É um privilégio estarmos juntos na casa do Senhor. Você pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre provisão extraordinária. Eu creio que Deus vai derramar uma provisão extraordinária sobre a sua vida e sobre essa igreja. Você crê nisso? Eu quero hoje ministrar a palavra de Deus num texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Eu creio que Deus vai derramar uma provisão extraordinária em nosso meio. Jesus vai falar que deveríamos aprender a ler os tempos. Ele diz que quando a gente vê que o clima, o céu está alaranjado de tarde, é que vai fazer um tempo bom. Também se está nublado de manhã, a gente sabe muitas vezes que vai chover.
Mas a gente deve pedir discernimento a Deus para ler os tempos. E eu creio que Deus está sinalizando de algumas formas para nós, enquanto igreja, que um tempo de provisão maravilhosa de Deus virá. Você crê nisso? E eu vou te dizer por quê. Essa bênção da multiplicação, ela vai se manifestar de duas formas. Primeiro, através de pessoas. Eu tive o privilégio essa semana de participar da Assembleia na quarta. E nós recebemos como membros, nesse bimestre, 560 novos membros. Num bimestre. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi uma assembleia histórica. Maior número de membros numa assembleia. E sabe o que mais me alegrou? É que tinham pessoas de todas as idades. Tinham irmãos com mais de 80 anos que se batizaram. Uma pessoa com mais de 80 anos entregar a vida para Jesus depois de uma caminhada de quase a vida toda, não é algo normal. Mas tinham vários irmãos com mais de 80 anos que ingressaram como membros aqui. Tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem. E os testemunhos que eu ouvi foram maravilhosos. Um testemunho me impactou demais. Uma jovem, os seus pais estavam separados há 26 anos. E aí a mãe, que tinha problema com drogas, começa a vir na igreja. Deus restaura ela do vício. O ex-marido começa a ir na igreja. Deus restaura a vida dele e os dois se convertem. Depois de 26 anos, casam de novo. E ela vendo tudo aquilo, começa a frequentar a igreja e fala, não tem como dizer que Deus não existe. Se batiza, ó, vim aqui, sou membro, Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus vai multiplicar testemunhos impactantes no nosso meio. Você vai ter história para contar do que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que Deus não vai mandar apenas pessoas. Ele tem sinalizado que vai mandar recursos. Por quê? Porque a gente precisa para expandir a obra. Essa semana eu recebi vários testemunhos bonitos. No final do culto passado veio uma irmã falar comigo, pastor, eu não tinha dinheiro para comprar um fogão novo. Estava quebrado, complicado, não tinha. E aí eu pedi ao Senhor que me ajudasse. E sabe, eu acho bonitas as histórias, porque lá na tua casa o fogão também quebra, o carro também quebra. E aí é nesse momento que a gente tem a oportunidade de provar a fidelidade de Deus. Ela falou, pastor, eu vim aqui para lhe contar que eu não paguei apenas o fogão, mas Deus me deu recurso para pagar a viagem do meu filho que mora no exterior para vir me visitar. Os sinais de Deus chegaram na minha casa, amém? A bondade do Senhor vai bater na porta da sua casa. Foram tantas as histórias. E hoje eu quero falar a respeito de alguns princípios de fé. Existem princípios de fé que nos levam ao lugar das bênçãos, o lugar da multiplicação, da provisão extraordinária de Deus. Você crê nisso? Nesse texto eu abordei aqui 10 princípios. E tem ceia hoje. Eu vou pregar 5 de manhã e 5 à noite. Você quer aprender, vem nos 2 cultos. Primeiro princípio, você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Quer uma provisão extraordinária. Primeiro princípio, cultive relacionamentos abençoadores. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz, você é uma bênção. Se é teu marido, então tua esposa aproveita, fala, Deus te colocou do meu lado para me abençoar. Existem relacionamentos na nossa vida que funcionam como chaves. Eles abrem portas e liberam a bênção de Deus sobre nós. Um dos maiores ativos que uma pessoa pode ter são relacionamentos abençoadores. Precisamos identificar que relacionamentos são esses e valorizá-los. Sabe, quando eu lia esse texto da palavra, o que me chamou a atenção foi o título da história na minha Bíblia. Dizia assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Existem pessoas que aumentam na nossa vida, que acrescentam. Existem pessoas e relacionamentos que nutrimos, que
literalmente abrem portas de bênçãos do Senhor na nossa vida. A Bíblia vai nos falar de um homem que havia falecido, deixado aquela mulher viúva. Aquele homem não havia deixado muita coisa para os seus filhos, pelo contrário, havia deixado dívidas. Mas uma coisa ele conseguiu deixar: um relacionamento capaz de abençoar sua família. Ele era servo, amigo de Eliseu. No livro de 2 Reis fica muito claro como Deus usou a vida de Eliseu para abençoar pessoas com a bênção da multiplicação. Primeiro, os homens de Jericó, no capítulo 2. Logo que Deus o visita e derrama a porção dobrada do Espírito, ele vai para essa cidade. E ali, ele abençoa as famílias daquela cidade. A Bíblia vai dizer que a terra era improdutível, era estéril, porque as águas estavam contaminadas. Mas por causa daquele homem, Deus opera um milagre e sara aquelas águas. E agora, aquela terra se transforma num lugar de produtividade. Existem relacionamentos na nossa vida que eles nos tornam estéreis. Mas existem relacionamentos que nos tornam frutíferos. A Bíblia vai nos contar uma outra história de Eliseu e como o Senhor o usa, como ele carregava a bênção do Senhor. Um tempo de fome, os discípulos das escolas de profetas não tinham o que comer. E aí a Bíblia diz que um discípulo meio desesperado vai lá, pega qualquer coisa, uma trepadeira que ele não conhece e joga na panela. E aí ele envenena a comida. E aí quando eles começam a comer, alguém começa a gritar: morte na panela, morte na panela. E aí, mais uma vez, Eliseu está lá, joga farinha na comida. E aí Deus transforma o alimento ruim em coisa boa, que sacia. Existem relacionamentos na nossa vida que nos envenenam. Você já andou com gente? Você almoça junto, você sai envenenado. Bravo com o irmão que você gostava. Bravo com a igreja, bravo com todo mundo. Tem gente que nos envenena. Agora tem relacionamentos na nossa vida que nos saciam e nos curam. A Bíblia vai nos mostrar que aquela mulher viúva, alguns relacionamentos que ela nutria estavam agora escravizando os seus filhos. Mas quando ela começa a se relacionar com Eliseu, agora o relacionamento com aquele homem trouxe liberdade para os seus. Ei, existem relacionamentos que você tem nutrido, que eles vão custar caro. Um dia essas pessoas vão bater na porta e elas vão pedir pelos seus filhos, vão escravizar os seus. Presta atenção. Existem relacionamentos que abençoam e relacionamentos que nos tornam prósperos. Quando aquela mulher se aproxima de Eliseu, os seus filhos são libertos. Ei, em nome de Jesus, preste atenção. Quantos creem numa provisão extraordinária? Procure relacionamentos abençoadores. Se você ler a continuação do capítulo 4, você vai ver que tinha uma mulher inteligente, a mulher sunamita. Ela diz assim: vejo, ela está falando a respeito de Eliseu, vejo que este homem é homem de Deus. E aí o que ela faz? Ela constrói um quartinho no terraço, porque ela sabia que se ela estivesse perto daquele homem, as bênçãos de Deus iam respingar na sua casa. E de fato isso acontece. Aquela mulher estéril pode ter filhos. Ei, em nome de Jesus, o maior ativo, você quer uma provisão extraordinária? Busque relacionamentos que são chaves. Aquela mulher de forma intencional buscou isso e por isso Deus abençoou. Que tipos de relacionamentos você tem nutrido? Existem pessoas que caminham com você, relacionamentos que são tóxicos. Eles te envenenam, eles te tornam estéreis, eles escravizam e trazem peso sobre os seus.
Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, olha, existem relacionamentos que vão abrir as portas da minha graça sobre a sua vida. Quem quer ser próspero, abençoado, intencionalmente procure relacionamento. Eu gosto da história de José na Bíblia. Por causa de José, a casa de Potifar foi abençoada. Por causa de José, o Egito foi abençoado. Por causa de você, meu irmão, as pessoas serão abençoadas. Por tua causa, a sua esposa será abençoada. O seu marido será abençoado. Seus filhos serão abençoados. Seus vizinhos e seus amigos. Porque você carrega a bênção de Deus com você. Existem pessoas que abrem portas. Esses dias eu estava no hospital. Eu recebi a visita do pastor Elias Dantas lá no hospital. Estava internado já há um tempo. E aí, a gente estava conversando. E assim, ele é muito prático. Em poucos minutos ele falou de várias coisas. Eu comecei a perguntar, aproveitei. Falei, como é que faz? E me abençoou tanto. Meia hora que ele passou ali comigo. E na hora que ele estava indo embora, eu falei, pastor Elias, posso te pedir algo? Falou, claro, Michel, você pode me mentorear. Uma vez por mês eu te provoco pelo Zoom. Falou, mas é lógico que eu posso. Sabe, o relacionamento com o pastor Elias abriu tantas portas na minha vida. Porque eu comecei a participar das reuniões que ele organizava de unidade, com pastores no mundo. Os meus olhos foram abertos para coisas de Deus que eu não conhecia. Eu aprendi com pessoas chaves. Eu entendi novas perspectivas do ministério. Porque uma pessoa abençoada abriu portas para mim. Quem são os relacionamentos, ou quais são, que de forma intencional você vai procurar para ser abençoado? Em nome de Jesus, estabelece. Talvez mentores por áreas. Pessoas que você vai trazer para perto dos seus filhos. Pessoas que a tua esposa, os seus precisam caminhar. E a bênção de Deus vai chegar sobre você. Primeiro princípio qual é? Relacionamentos abençoadores. Quem crê na provisão de Deus? Eu creio. Vai chegar para você. Segundo princípio espiritual de quem quer experimentar uma provisão extraordinária. Aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Diz para o irmão aí, você tem que aprender a pedir. A gente não gosta de falar com o outro. Quanto mais que a gente não conhece. Mas eu estou fazendo porque você tem que aprender a pedir. A gente acha que importuna, não acha? Olha o que diz o texto. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Aquela mulher pediu. E muitas pessoas não recebem da parte do Senhor porque não pedem. A palavra de Deus diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixes, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A gente não gosta de pedir. De alguma maneira isso fere o nosso orgulho. Você já ouviu gente falando, ou já falou assim? Eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Já viu gente falando isso? Eu já falei isso. Eu lembro, eu era menino, falei isso para meu pai, falou, você está errado, você está perdendo de ser abençoado. Pede! Sabe por que Deus nos manda pedir? Para a gente entender nossa condição. Nós precisamos da ajuda de Deus. Deixa eu te falar, você
precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Mas eu estou abastado. A mulher sunamita era rica, mas ela precisava da ajuda de Deus. Sabe quando a gente vai parar no hospital? Quando a doença bate na porta da nossa casa, e a gente vê que os nossos recursos acabam, ou não são suficientes, a gente pede. Mas antes que isso aconteça, peça para que você seja abençoado. Eu lembro da minha dificuldade nos legendários de pedir ajuda. Aquilo feria meu orgulho. Tinha um senhor lá muito mais velho que eu subindo a montanha e eu tive que pedir ajuda para me rebocarem. Aquilo feriu o meu orgulho. Mas quando eu pedi ajuda, eu fui abençoado. Peça ajuda. Às vezes a gente esconde até mesmo dos nossos e de pessoas que nos amam. Mas a Bíblia diz, suportem uns aos outros, hein? A gente precisa de Deus e da igreja. Talvez Deus te trouxe hoje para ferir o teu orgulho, para te libertar do teu orgulho. E para dizer que se você pedir, Ele vai te abençoar. Mas aquela mulher não simplesmente pediu, ela pediu com uma postura correta. A Bíblia diz que ela clamou a Eliseu. A palavra clamar significa derramar o coração, chorar, pedir com quebrantamento. Muitas vezes não recebemos a bênção da provisão extraordinária na nossa casa, porque a gente pede do jeito errado. Mas pastor, tem jeito certo para pedir as coisas para Deus? Lógico que tem. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes com vossos prazeres. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Tem princípios aqui. Tem que pedir, mas pedir do jeito certo. Estava lendo o livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Se você não leu, leia. Você quer a bênção de Deus? Leia. Vale a pena. E ele vai falar de 2 princípios que trazem a multiplicação quando a gente pede a provisão de Deus. Primeiro, Jesus, quando está multiplicando os pães e peixes, Ele abençoa, pede a bênção de Deus para o alimento. A multiplicação só vem sobre o pedido que Deus pode abençoar. Tem pedidos que Deus não pode abençoar. Segundo, Ele vai dizer, Ele não multiplica aquilo que não estamos dispostos a compartilhar. Jesus não só abençoa, mas Ele entrega nas mãos dos discípulos, que ao invés de reter, eles distribuem. Por isso, Deus os abençoa mais. Você quer que a provisão maravilhosa de Deus chegue na sua casa? Peça do jeito certo. Não para reter, não para usar mal, não para fazer algo que Deus não pode abençoar ou que não está de acordo com a sua vontade. E quando a gente faz isso, provisão maravilhosa vem sobre nós. Eu nunca me esqueço, na pandemia, a maioria das pessoas estava retendo, com medo. Eu estava no conselho da igreja, e nós também estávamos fazendo contas aqui, tinha um orçamento a seguir. Mas decidimos naquela época, como conselho, não reter o que Deus estava nos dando, mas compartilhar. E eu lembro, na reunião do conselho veio a proposta de a gente comprar um respirador para abençoar a cidade. Nós fomos procurar o hospital para fazer essa oferta, levamos a oferta, levantamos a oferta. E eles falaram, olha, o respirador a gente não precisa, mas pega esse valor, era um valor alto, tá? E comprem em remédios.
E essa igreja investiu em remédio. Sabe o que aconteceu aqui? Deus trouxe multiplicação sobre nós. Durante a pandemia toda não faltou nada, pelo contrário, nós ajudamos mais. E eram cestas básicas, é de tudo que você pode imaginar. E quanto mais a gente abençoava, mais Deus nos abençoava. Você quer ser abençoado? Pede do jeito certo. Terceiro, quem quer uma provisão extraordinária aí? Valoriza o conselho de Deus. Valoriza o conselho de Deus. Muitas vezes a provisão não chega porque não valorizamos o conselho de Deus. Eu acho interessante, por que aquela mulher foi procurar Eliseu? Porque ela foi procurar a ajuda de um profeta. Aquele homem muito provavelmente não tinha dinheiro ou recursos para resolver o problema dela. Por que ela foi procurar o homem de Deus? Porque ela queria ouvir o oráculo, o conselho de Deus para a sua vida. Quando a gente valoriza o conselho do Senhor para nós, nós somos abençoados. Eu acho interessante, são várias histórias da Bíblia que nos ensinam isso. A Bíblia vai nos mostrar que 3 reis haviam se reunido para ir por uma batalha contra os amonitas. E nesse processo acaba a água. E agora eles estão desesperados. E o rei Josafá pergunta: tem um profeta entre nós? E aí Eliseu aparece, manda trazer um músico. E na verdade o que aquele rei estava buscando? Um conselho da parte do Senhor. E aí Eliseu dá um conselho maluco: vocês vão cavar um monte de buraco no chão. E aí Deus vai mandar, vai fazer brotar água no deserto. E aí eles não apenas buscam o conselho, mas obedecem. Furam os buracos, fazem buracos no chão. E no outro dia a Bíblia diz que começa a fluir água e enche os poços. Mas Deus não supre apenas a necessidade de água. Quando o exército inimigo, eles vêm de manhã, eles não sabiam que tinha água no deserto, eles só veem aquela água com cor de sangue. E eles acham: olha, os exércitos dos 3 reis se mataram, vamos lá tomar os despojos de guerra. E quando eles vão para a batalha, para tomar os despojos, o povo de Deus está preparado e vence a batalha. Conselho de Deus não faz sentido para nós. Faz sentido? Fura aí, faz buraco. Não faz sentido. Mas quando a gente busca o conselho e obedece, Deus nos abençoa. Tinha algum sentido? Você chega para alguém para pedir ajuda financeira, vai nos vizinhos, manda teus filhos pedir um monte de vasilha, que Deus vai fazer um milagre. O mesmo acontece com Naamã, aquele alto oficial. A mulher que trabalhava, a menina que trabalhava na sua casa, diz: tem um profeta na casa de Israel que pode te ajudar. Ele chega, aquele homem não recebe, dá um conselho que ele não entende. Mergulha 7 vezes no rio. Aquele homem quase vai embora, sem a cura da lepra que ele estava buscando, porque ele não era capaz de ouvir e obedecer o quê? O conselho de Deus. Tem muita gente que não está experimentando provisão extraordinária, o milagre da provisão de Deus de forma especial, porque não busca o conselho de Deus. A Bíblia fala muito sobre recursos. São mais de 2.000 versículos que tratam a respeito de grana na Bíblia, como a gente deve administrar, princípios. Mas a gente não busca o conselho de Deus. Eu nunca me esqueço, o irmão que estava vivendo uma crise financeira veio me procurar. E eu falei para ele: meu irmão, você tem que estudar a Bíblia. Tem um curso aqui que eu quero te indicar, que vai te ajudar. Você está se enrolando na administração.
Existe um conselho de Deus que pode trazer bênção para a tua casa. Aquele irmão ficou bravo comigo. Ah, não preciso de conselho. Passou os anos, ele continua enrolado, porque ele precisava de muito conselho. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem quer ser abençoado aqui, provisão? Na palavra de Deus existem princípios sobre essa área da nossa vida, a administração dos recursos, que nos abençoam muito. Busque o conselho de Deus e o obedeça, e não vai faltar nada na tua casa em nome de Jesus. Provisão extraordinária vai chegar. Quarto princípio, anota aí. Conheça um Deus galardoador. Quem quer ter uma provisão extraordinária precisa conhecer um Deus galardoador. Eu acho interessante como aquela mulher pede. Ela vai dizer assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Quando aquela mulher pede ajuda, ela faz questão de dizer que aquele homem era servo de Eliseu. Por quê? De alguma maneira ela estava reivindicando algo. Ele trabalhava com você. Existe um princípio na Bíblia. Deus abençoa aqueles que cooperam com a sua obra e com os seus profetas. Mateus 10, versículo 40 a 42 diz: quem recebe vocês, recebe a mim. Está falando para os discípulos. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá compensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Presta atenção. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da gente. Porque aquela mulher estava cuidando do homem de Deus, Deus a abençoou. Seu marido cuidou do homem de Deus. Existe recompensa. Porque o nosso Deus, ele é um Deus galardoador. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você crê nisso? Quando a gente abençoa a obra de Deus, ou coopera com aquilo que Deus está fazendo, Deus nos recompensa. Eu nunca vou esquecer quando eu estava para casar. Quem está para casar sabe que a gente fica apertado, normalmente, né? Talvez você tenha uma condição diferente, mas você faz conta para casar, e hoje em dia custa caro casar. Eu lembro que eu combinei com a Sil que nós íamos fazer uma poupança juntos. A gente tinha que pagar a festa do casamento, estava pagando o apartamento e ainda fazendo as contas que a gente tinha que assumir. E a gente começou, ela trabalhava também, todo mês a gente depositava lá um pouquinho. E aí um dia eu estava com ela no culto aqui, e aí Deus me incomodou. Falou: fala para tua mulher, pega lá um pouquinho da poupança do casamento e abençoa um irmão. Tinha um irmão que tinha ficado desempregado, estava numa situação difícil. Deus me incomodou. E aí eu falei para assim: vamos lá abençoar aquele irmão. A gente pega um pouquinho da poupança do casamento e a gente abençoa. Ela falou: vamos. Eu lembro naquela época que a gente usava cheque, né? Eu peguei o talão, fiz o cheque, nós fomos juntos abençoar aquele irmão. Passou uma semana, eu fui para o Nordeste, pregar no Piauí. E eu, depois de ministrar, no dia que eu estava ministrando, chegou um missionário, um homem que estava plantando igrejas no sertão do Piauí, sertão nordestino. Eu estava sentado, e ele começou a falar: meus irmãos, a gente está construindo as igrejas, mas bateu um vendaval aqui e levou o telhado da igreja.
Eu preciso, e era a hora, Deus falou um valor, e não era um valor pequeno, da poupança do casamento para ajudar. Eu falei, não acredito, eu vou ficar sem casamento desse jeito, Senhor. E eu lembro que eu tomei coragem e fiz o cheque e entreguei para o irmão. Eu fui ensaiando o discurso no avião, como eu ia dizer para ela. E eu lembro, ela estava na cozinha da casa da minha sogra, do meu sogro. Eu cheguei, falei, oi. Ela me recebeu bem. Falei, pois é, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi? Sabe aquela poupança lá nossa do casamento? Sei. Pois é, eu acabei dando uma parte dela, porque tinha um telhado assim. Eu falei, meu Deus, a gente não vai casar desse jeito. E eu lembro certinho, a gente ajoelhou na cozinha da casa do meu sogro, da minha sogra. Eu falei, eu tenho certeza que não vai nos faltar nada. E nós oramos. Naquela semana ainda faltava alguns meses para a gente casar. 2 irmãos marcaram um horário comigo, eu os recebi. E quando terminou o atendimento, eles falaram, nós viemos aqui deixar também o teu presente de casamento. Eu falei, mas está longe. Não, deixaram um envelope em cima da mesa e foram embora. Eu peguei o envelope, entrei na outra sala. Quando eu tirei, tinha um maço de dinheiro. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a contar, somando a oferta que eu tinha dado para o irmão da igreja. E para o telhado daquele irmão tinha 10 vezes mais. Eu lembro que eu peguei o telefone e liguei para a Sil, a minha noiva. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu não falei que Deus ia prover todas as coisas. E aí quando eu contei, ela começou a chorar do outro lado da linha do telefone. Sabe, hoje eu e a minha casa, nós cremos na provisão extraordinária de Deus. Talvez você esteja fazendo contas e elas não fecham. Mas quando a gente dá passos de fé, coisas incríveis acontecem. Eu tinha mais um ponto, mas não vai dar tempo de falar. A música pode tocar, eu quero orar por você. Essa semana eu recebi uma mensagem de um menininho de 10 anos, que me marcou muito. Ele ouviu a Sil falando a respeito da história do galo. Semana passada, você não viu, veja o culto. E aí ele falou, mandou uma mensagem para nós chorando. Eu senti aqui de dar um pouco da minha poupança. Ele mandou a mensagenzinha para minha secretária, mandou para mim, ficou tão emocionado, eu tenho certeza. Esse menino é filho da irmã que trabalha aqui na nossa igreja na conservação, na equipe de limpeza. Eu não sei que isso é o cofrinho que ele pegou, mas essa casa vai ser abençoada por causa desse menino, eu creio nisso. Hoje eu quero orar por você. Você vai trazer a bênção de Deus para os seus. Você crê nisso? Você quer aplicar esses princípios que ouvimos na tua vida? Fica de pé no teu lugar. Quero orar por você agora. Estenda suas mãos assim. Eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que uma provisão extraordinária de Deus chegue sobre a vida dos meus irmãos. A tua palavra diz que nós passaríamos por provas, mas ela também diz que experimentaríamos a tua fidelidade. E eu quero pedir, Pai, que tenhamos coragem de, pela fé, aplicar princípios da tua palavra na nossa vida, e que os recursos da tua graça repousem sobre nós. Derrama mais, Deus, derrama a tua graça, opera os teus sinais, que os meus irmãos carreguem a tua bênção, que eles sejam cheios da provisão de Deus em suas vidas. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.